Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre amado Jesus estejam com todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje, do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Antes de adentrarmos o nosso estudo, vamos limpar a nossa mente, aqui de todas as circunstâncias, de todas as situações, para que a gente possa receber da espiritualidade as orientações perfeitas, juntando o estudo que nós fazemos, da nossa interpretação dos bons espíritos. Todas as vezes que nós vamos ler, que nós vamos estudar, os espíritos eles utilizam de um complemento nosso com um complemento espiritual. Então nós temos que ter primeiro ali o alicerce do primeiro entendimento, para que eles venham colocando como se fossem os tijolos em cima desses alicerces. Então o estudo ele é muito importante para que a gente dê a primeira entrada de entendimento, para que os espíritos consigam trazer de forma mais clara para nós e para nos ajudar na reforma íntima nossa, Então, o intuito no final das contas é sempre a nossa melhora, porque nós estamos na reencarnação subindo um pique mais alto. É uma reforma contínua em direção para cima, e nunca retrocedendo, sempre progredindo. Então, os entendimentos, para que eles adentrem, a gente precisa estar com a mente limpa, a gente precisa estar realmente numa base de entendimento e de aceitação. Então, quando a gente estudamos, por exemplo, e refletimos sobre um estudo, muitas das vezes somos até influenciados pelos bons espíritos. Como é uma ideia no nosso dia a dia. Então, a gente vai conversar com uma pessoa, fisicamente, ali, e a pessoa vai complementar uma ideia que eu tenho, por exemplo, me dando sugestões, e eu caio numa reflexão da sugestão que ela tem. Então, na questão espiritual acontece da mesma forma. Por isso que sempre que vamos estudar, a gente convida os bons espíritos e limpamos a nossa mente para que as ideias novas possam adentrar e fazer parte do nosso intelecto, para que a gente compreenda e a partir daí façamos a nossa reforma íntima. Porque para nós realmente fazer a reforma, nós não precisamos somente ler, mas precisamos compreender. Então, a partir do momento que faz uma compreensão, é uma coisa que eu sei como fazer e agora eu só preciso me esforçar para que isso aconteça. Mas para que esse esforço aconteça, eu preciso me vigiar constantemente e me esforçar no limite das minhas forças. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, do capítulo 6, os instrumentos da perfeição. Já falando sobre essa parte desse capítulo 6, os instrumentos da perfeição, o título antes de adentrarmos na leitura, quando a gente fala dos instrumentos da perfeição, nos dá o entendimento de que são realmente instrumentos, pensando de forma material, aqueles instrumentos que vai me ajudar para que eu possa executar uma tarefa. Então, por exemplo, eu trabalho com obras, então automaticamente eu vou ter as ferramentas para a construção. Sem essas ferramentas, o meu trabalho fica difícil. Agora, trazendo para a questão espiritual, Deus nos coloca as ferramentas necessárias para a nossa reforma íntima. Então, parando para analisar todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, todas as intemperanças que nós passamos no nosso dia a dia, muitas das vezes que batem de frente com o que eu não gosto, no final das contas é um burilamento para o meu espírito. Então, todas as vezes que eu bato de frente e eu sou colocado de frente comigo mesmo para que eu tenha uma boa solução diante daquela situação, se eu souber aceitar e souber trabalhar aquela situação no meu próprio eu, é como se fosse uma escada de evolução, aonde hoje uma coisa me prejudica, por exemplo, amanhã não mais, porque depois de muito tempo você acostuma e você passa a ver que aquilo não tem mais impacto em você, você passou por aquela fase. Então a vida vai nos testar, a vida ela já nos encarrega de colocar nas situações que nós precisamos estar. É como se fosse o rio realmente, o rio ele vai chegar no seu destino final, vai encontrar dificuldade no meio da trajetória, mas nada vai parar o percurso, porque ele tem um propósito para chegar. Então a nossa vida ela é simbolicamente falando igual. Então, nós temos um propósito para chegar, e esse propósito é a iluminação individual de cada um, para que cada um possa subir um degrau da evolução espiritual, atingindo a perfeição um dia, porque todos nós somos filhos de Deus, e como Jesus disse, Deus não tem nenhum filho a perder,
Então, se todos nós vamos chegar, todos nós enfrentamos dificuldade, e como eu disse, né, a vida nos coloca na onde nós merecemos e nos direciona para onde nós precisamos ir, nós só temos muitas das vezes que aceitar. E aí que entra o problema, porque nós às vezes não aceitamos, nós não concordamos, porque a vida, ela vai nos emprestar as ferramentas da perfeição. Só que essas ferramentas que vai ser emprestada não são ferramentas que eu muitas das vezes me agrado. Então, por isso que nós dizemos, não concordo com a família que eu estou. Tenho muitas complicações dentro de casa, tenho complicações com meus amigos. Mas essas complicações que nós temos é o nosso ponto de perfeição. Sem essas pessoas, nós não nos aperfeiçoaremos. Como diz, que mérito nós teríamos, por exemplo, amar alguém que nós já amamos? Então, não teria dificuldade para a evolução, né? Então, nós já seremos perfeitos. Nós não estaremos aqui para realmente tentar evoluir. E quais são os trabalhos dos espíritos mais evoluídos? Direcionarem aqueles que estão sobre a sua guarda, né? Então, os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais adiantados, auxiliam aqueles que estão caminhando atrás dele, né? Então, nós não devemos olhar a vida como uma questão de injustiça, como estivesse errado. Deus, na sua sabedoria suprema, coloca no nosso meio os necessários para o nosso aperfeiçoamento, né? E nós sabemos muito bem que os nossos familiares são as pessoas que prejudicamos no passado. O meio em que nos encontramos são situações do passado que retornam para o presente. Então a vida ela é contínua e ela serve de degrau de evolução. Agora adentrando aqui ao nosso texto. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio o acusara de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofetá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: o que fizeste, Simão, antes as arremetidas dos familiares incompreensíveis? Então aqui Jesus fez um questionamento para Simão, porque Jesus notou que Simão não estava bem, né? Então Simão foi para casa e estava tendo um culto no lar. Então olha a importância do culto do lar. Primeiro, ele vai equilibrar novamente a sua faixa vibracional. Então, se você não estava bem, por isso que é importante às vezes a gente dar uma lida numa mensagem que seja espírita, que seja religiosa, alguma mensagem que vai equilibrar de novo o seu eu. Porque nós saímos do nosso equilíbrio muitas das vezes, retornando com pensamentos que nós carregamos de outras encarnações. Então, nós lendo, nós fazendo uma prece, uma oração, é como se nós sintonizássemos de novo ou tentássemos sintonizar novamente. Quando nós estamos de mau humor, né, quando nós estamos irritados, facilmente outra pessoa que está no convívio consegue perceber, porque nós agimos de forma espontânea, mas com relação aos nossos instintos no passado, porque não estamos naquela zona de conforto, bem ali, então estamos numa situação um pouco mais desfavorável. Então a gente vai responder meio áspero, a nossa semblante vai mudar. Então nós não conseguimos muitas das vezes mentir as nossas ações. As nossas ações elas transparecem para terceiros. Principalmente se a outra pessoa estiver num equilíbrio melhor, nós conseguimos desequilibrar um ambiente carregando essas energias. Então Jesus, na sua sabedoria ali e na sua sensibilidade, notou que o Simão estava irritado. Logicamente, Jesus já sabia o porquê. Então, Jesus já tinha noção do que estava acontecendo. Mas Jesus aqui, o que ele fez? Ele ouviu silenciosamente enquanto Simão narrava para ele o que estava acontecendo. E quando nós temos uma situação parecida, muitas das vezes nós mal esperamos a pessoa acabar de falar para poder dizer. Então, lembra que eu falei no começo aqui agora que quando a gente vai tomar uma ação, é melhor primeiro a gente silenciar e acalmar a mente? Muitos de nós têm dificuldade de silenciar o próprio pensamento, tipo não pensar em nada. Então você fala assim, nossa, eu quero realmente não pensar em nada. Às vezes é meio complicado. A gente precisa começar a aprender a silenciar a nossa mente. Então fazer uma leitura para que a gente pelo menos equilibre no que desejamos pensar.
Nós somos senhores dos nossos destinos, nós mentalizamos o que nós queremos. Então, a leitura tem esse intuito. Quando Jesus, por exemplo, silenciou ali e ficou ouvindo, Jesus automaticamente, provavelmente, fez uma prece ou talvez pensou na espiritualidade superior, porque é como se fosse uma ligação. Naquele momento, a espiritualidade não vai desamparar ninguém. Ela traz para nós orientações novas e não permite, às vezes, criando ali no nosso meio, uma proteção para que nós não trazemos situações prejudiciais do passado. Então, por exemplo, todas as vezes que alguém vir irritado para falar comigo, se eu não me concentrar e fazer realmente uma prece, eu vou responder na mesma potência, no impulso. Então, por isso que o silêncio ele deve ser trabalhado por todos nós, A gente precisa realmente refletir para poder falar. Esse é autocontrole. Muitas das vezes nós agimos no impulso, porque nós carregamos várias encarnações, várias situações, vários comportamentos de outras vidas. E hoje nós vamos trabalhando esses comportamentos. Então nós coletamos o que é bom, refinamos e trazemos para a situação atual. Então, Jesus aqui, depois de ter ouvido com silêncio, sem falar um A, o que Simão dizia, provavelmente Simão falou o que ele gostaria de ter falado ali. E Jesus ouviu silenciosamente. Os sábios, eles escutam, eles absorvem, para aí sim trazer um redirecionamento, um caminho, uma direção. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor. Então aqui Jesus já fez aquela situação que nós aprendemos, que nós estudamos e vemos observando que Jesus utiliza, que é o do questionamento. Não é você incentivar a pessoa a cair muitas das vezes nas acusações, nas situações de injúria, de levantar a mão, de apontar o dedo, de ajudar realmente a criticar, mas é realmente fazer um questionamento para que mostre a pessoa qual que é o propósito dela. Olha, seu propósito não é você se melhorar, então, por exemplo, não é melhor você olhar a situação de uma outra forma? Não é melhor, por exemplo, você ver que talvez eles também estão passando por dificuldades? Então é realmente você mostrar um outro lado. A espiritualidade, por exemplo, nos mostra sempre esse outro lado. Então, aonde, por exemplo, nós vemos dificuldade, eles dizem o quê? Aí está a solução, aí está a sua reforma. Você precisa disso para poder você dar um salto espiritual. A dificuldade faz com que você alcance aprendizados novos. A nossa reforma depende disso, Então, todo mundo que está encarnado nesse planeta Terra, que é de provas e expiações, passaram por dificuldades, não alcançaram esse objetivo de primeira. Então, falharam na primeira, na segunda, na terceira vez, mas até chegar aonde desejavam. Então, os espíritos projetam a nossa encarnação no mesmo ideal. Eles sabem aonde nós precisamos chegar, eles conhecem realmente o nosso íntimo, conhecem o nosso eu, sabem as nossas fraquezas, mas eles acreditam em nós, acreditam tanto que sempre nos dá a oportunidade de renovação. Então Jesus, depois desse silêncio, questiona: o que fizeste, Simão, antes as arremetidas dos familiares incompreensivos? Então aqui Jesus já fala para ele, incompreensivo. Então se você, por exemplo, já tem uma espiritualidade, você tem que ser o primeiro a compreender e aceitar. Então Cristo pede o que primeiro? Compreende os seus irmãos, amai os seus irmãos, auxilia os seus irmãos. Então aquele que muitas das vezes nos critica é também uma oportunidade da minha reforma. Então ele está sendo aqui um instrumento de teste para mim. Então cabe a mim lutar comigo mesmo na minha resposta, na minha atitude ali naquele momento. E não cobrar do outro. Por isso que a espiritualidade sempre diz, a reforma precisa ser feita em você e não no outro. A imposição não é para cima do outro, é para cima de você. Então é nós realmente fazendo a reforma em nós, nos amando e nos transformando. E aqui ele continua. Simão responde: sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso costumaz.
Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Né? Então aqui ele diz, né? Então na situação que ele se encontrava, ele tinha certeza do que estava falando. Né? Então provavelmente na visão dele essas pessoas tinham essas situações a melhorar também. Então ele utilizou disso. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo. Então ele refletiu novamente por longo tempo e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente, trabalha, redarguiu o interpelado, irritadiço. Com o que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou. Mas antes aqui a gente já observa que Jesus responde para ele já bem-humorado, porque ele já tinha representado que estava irritado. Então Jesus já mostra novamente um outro lado da situação. Então nós não permitimos que a situação do outro adentre a minha. Então se o outro está irritado, eu não permitir que eu também me irrite. Então, nós muitas das vezes temos uma situação de que uma pessoa cria um problema lá na frente. E aí ele chega para me contar um problema que talvez ele quer que eu dê uma solução. Em vez de eu dar uma solução para ele, eu me irrito também com a situação. Então, a gente muitas das vezes somos influenciados nesse sentido. Então, é nós realmente dar a solução sem muitas das vezes interferir ou dar palpite que prejudique, mas que mostre soluções. Então Jesus ele mostra um novo direcionamento. Então olha, você está vendo nessa perspectiva, olha para essa perspectiva. Então se a gente olhar para a perspectiva espiritual que não existe erros, a gente consegue sobressair da melhor forma. Uma reflexão. Jesus, por exemplo, todas as vezes que alguém chegava até ele para ele fazer uma cura, ele não queria interferir no problema de forma a prejudicar, mas mostrar soluções. Então é tipo, eu só vou até esse ponto, desse ponto para frente tem que ser com você, mas eu te mostro agora um direcionamento. Então Jesus sempre utilizava aquela frase, vai e não pequeis mais, ou seja, a partir de agora você tem consciência, eu te dei uma orientação, você sabe para onde você tem que ir. Então são nós, por exemplo, com o redirecionamento espiritual. Todos nós temos em casa, ou em alguma situação na internet hoje, principalmente em vários meios, livros que podem e estão disponíveis para nós a todo momento, uma mensagem espírita. Então, quando nós estivermos irritados, quando nós estivermos numa situação que estamos saindo do nosso controle, a gente procura os meios divinos. Então, a gente procura o que está materializado hoje, que está acessível para nós, uma mensagem espírita, uma questão que vai realmente mudar o meu foco, mudar a minha forma de pensamento. É nós estar realmente predisposto para que a espiritualidade nos conduza aos passos, para que nós passamos a ter mais certeza onde nós estamos pisando, do jeito que estamos pisando, e passamos a errar menos. Mas todos nós vamos errar uma hora ou outra, vamos cair. Mas o importante é sempre continuar caminhando e sempre olhar com um olhar de aprendizado. E aqui ele continua, Então Jesus, após o Simão dizer tudo aquilo, que ele falou, que ele estava irritado, Jesus fez um longo silêncio e continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constitui elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida, de acordo com as nossas capacidades de lhes dar a solução. Tá vendo? Então aqui nós já observamos que nada acontece por acaso. Então o fardo é proporcional às forças. Então todos nós que estamos numa família que estamos, é porque realmente precisamos estar naquela família. Então é realmente olhar para as pessoas, e com um olhar tipo, nossa, você é a solução dos meus problemas, Então eu preciso de você para mim aprender com você, para mim realmente dar salto, porque você não está aqui à toa e eu também tenho que colaborar com você. Então realmente é uma troca ali de colaboração, de experiência,
como diz aqui até agora na mensagem, é a gente dar soluções e não dificultar mais as situações. Quando eu resolvo um problema que chega até mim, isso me traz experiência e, além de me trazer experiência, traz tranquilidade de forma geral, porque você foi capaz de resolver o problema que veio até você. Então aqui ele continua a mensagem. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não lhes reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhes exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio da qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante apresenta para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é o meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indigentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e, talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudarmos aos necessitados de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos os irmãos que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Então, aqui, como Jesus disse, todas as circunstâncias têm como objetivo o nosso aprimoramento. Igual ele diz, muitas das vezes, as pessoas, as situações que nos envolvem, nos atacarão e usarão as suas ferramentas para nos modelar. E cabe a nós nos modelar por dentro e para realmente fazer essa transformação íntima. Então aqui ele diz, tudo começa no seio familiar. Então o seio familiar me dá as primeiras experiências para eu aprender a conviver de forma humanitária. É um aprimoramento para as outras famílias, quando eu reencarnar em outras famílias, e aprimoramento para auxiliar de forma geral a humanidade. Então nós reencarnaremos muitas vezes ainda e nós participaremos de outras familiares em outras situações. Então a vida ela nunca cessa, ela é sempre contínua. Então realmente nós aprendemos com cada oportunidade e dando sempre graças a Deus por termos a oportunidade de estarmos onde estamos hoje, que pedimos a Jesus que nos redireciona no caminho certo e nós façamos a nossa parte. Então o céu já nos ajuda, porque o céu já nos dá o necessário, já nos dá a família que precisamos, já coloca as pessoas que vão me auxiliar no meu aprimoramento íntimo, na minha reforma íntima, já me redireciona para o meu trabalho, para a convivência que eu vou precisar. Então, Deus ele é tão perfeito que onde nós vemos, às vezes, ingratidão, é como se nós estivéssemos nos rebelando contra a situação. Então, Deus ele é justo, ele é bom. Todos nós estamos aprendendo aonde estamos. Então, a vida vai fluindo em direções certas, contanto que nós não redirecionamos para a nossa vontade. Nós precisamos realmente compreender Deus, fazer a nossa parte de forma positiva, que as pessoas que nós precisamos resgatar e precisamos auxiliar venham ao nosso encontro, batendo a nossa porta, ou nós vamos de forma inconsciente ao encontro dessas pessoas. Então nós temos o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, mas no final das contas nós temos um fluxo a seguir, que é o fluxo do progresso espiritual. Esse foi o nosso estudo da noite de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo estudo. Muita paz.